todo mês de maio, nós reavaliamos a nossa caminhada. Mês de maio é o mês do nosso aniversário. Em 2007, mês de maio ficou como nosso aniversário porque a organização eclesiástica da nossa igreja, é um nome complicado, mas esse é o nome, aconteceu em maio. No entanto, a nossa primeira reunião que fez nascer tudo isso que você está vendo, aconteceu em junho de 2007. Mas nós reunificamos as datas do nosso primeiro encontro da organização pelo nosso presbitério da nossa igreja e acabamos que o mês de maio fica sendo o mês em que nós comemoramos o aniversário. E nós fazemos isso relembrando por que nós somos igreja. Todo mês de maio, desde que nós nos reunimos, nós usamos para isso, para reafirmar a nossa filosofia de ministério. Ou seja, o que nós queremos ser imprescindível para a nossa igreja na cidade de Piracicaba, para dar sentido, não apenas à plantação dessa igreja que já aconteceu, mas para dar sentido à continuidade da história, da caminhada e da vida dessa igreja. Nós cremos que vivemos num mundo em constante mudança e, no entanto, temos o desafio de pregar o evangelho eterno, que não muda. Então isso traz para nós o desafio de sermos contextualizados em 2016, pregando o evangelho eterno que não muda, mesmo no mundo em constante mudança. O que faz com que a gente entenda que sim, nós somos chamados a nadar contra a maré todos os dias, a ter que vencer muitos desafios com relação à própria forma como a igreja evangélica é vista em nosso país, é vista em nossa cidade. Bom, mas nós vamos falar muito sobre tudo isso nesse mês de maio, e eu espero que seja um mês em que, se você está relutante em caminhar conosco, você defina a sua caminhada, caminhe conosco. Se você está conosco desde o começo, que essa série reacenda a sua paixão. Se você está conosco há pouco tempo, que você conheça plenamente a igreja que você está frequentando, o que nós cremos, o que nós queremos fazer para a glória de Deus e o que nós não queremos fazer como igreja, porque cremos que seria um desvirtuar do nosso chamado, daquilo que Deus nos chama para fazer como igreja na cidade de Piracicaba. Bom, como eu disse, nós começamos em junho de 2007, e desde lá eu fiz um levantamento, eu não fiz um levantamento exato, eu fiz um levantamento médio. De lá para cá foram cerca de 400 a 450 encontros dominicais como esse. Nós já nos reunimos cerca de 450 vezes, domingo após domingo, como nós estamos vendo aqui. Além de inúmeras reuniões de planejamento, inúmeras reuniões de liderança, inúmeros churrascos, inúmeras comemorações, inúmeras uma série de coisas. Por exemplo, quando nós começamos a nossa igreja, o Corinthians não era campeão da Libertadores ainda. E aí, nesse meio tempo, o Corinthians se tornou campeão invicto, diga-se de passagem, da Libertadores, campeão mundial pela segunda vez. Eu estou levantando alguns acontecimentos importantes da nação para você ter ideia como o mundo mudou. É importante dizer isso, porque são elementos básicos da transformação. Caiu para a segunda divisão e houve o ressurgimento. E até aproveitar e dizer que o Palmeiras continua sem Mundial. Quando nós nascemos, nós tínhamos uma história um pouco diferente como igreja. E eu acho que uma grande parte aqui não conhece. E eu vou começar, talvez surpreendendo algumas pessoas, porque eu não combinei isso com elas para ficar um pouco mais autêntico. O que eu gostaria de contar para você, antes de entrar no texto bíblico, é como a nossa igreja começou de verdade. Como é que Deus moveu pessoas para que elas se encontrassem e topassem o desafio de plantar uma igreja em Piracicaba. Provavelmente no ano de 2006, você sabe do que eu vou dizer, né? Rapisódia. 2006. No ano de 2006, quantos se lembram do Rapisódia aqui em Piracicaba? O pessoal mais antigo. Rapisódia era um karaokê que existia na Avenida Independência, onde
Hoje é o Cast Club ao lado do China Inbox. Ali era o Rapsódia. Era muito famoso, porque era a época dos karaokês, lembra? Aquela coisa chata que você ia lá e o pessoal ficava cantando, atrapalhando você e por aí vai. Bom, acontece que em 2006, no Rapsódia, uma jovem estava lá. Era Capitão Jack já? Já era o Capitão Jack. O Capitão Jack, então, para quem não sabe, é o filho do Rapsódia. É o sucessor, tá? É o Temer do Rapsódia. Bom, uma moça estava lá, e eu não quero constranger ninguém de dizer, olha, uma moça que estava lá no Capitão Jack, o que estava fazendo lá? Eu sei que ela estava lá com as amigas, eu acho que com as amigas, não é? Com as amigas. Estava lá fazendo o quê? Me parece, segundo o levantamento que nós fizemos, cantando Kid Abelha, a falecida banda Kid Abelha, subia ao palco, cantava Kid Abelha, cantou Vando, enfim, eu gostaria, talvez você não saiba dessa história, mas sim, isso tem a ver com a nossa igreja. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Essa moça estava no Capitão Jack achando que estava lá se divertindo. No entanto, ela não estava lá se divertindo. Ela estava lá porque Deus estava conduzindo essa moça a plantar uma igreja. Vejam como são as coisas. Então eu vou pedir para a Luciana vir aqui à frente, porque é a moça que estava lá no Capitão Jack. Quem acha que a Luciana deve vir aqui à frente, levanta a mão, ok? Nós somos uma igreja democrática. A Luciana vem aqui à frente. A Lu, você vai ficar aqui do meu lado. Isso. Essa é a Luciana, atenção, está aparecendo na câmera? Para o pessoal da internet aí, essa é a Luciana, que estava no Capitão Jack. A Luciana, para quem não sabe, cresceu na mesma igreja que eu. Então nós nos conhecemos desde pirralhos mesmo, né? Nós crescemos na mesma igreja, a Igreja Presbiteriana de Santa Bárbara do Oeste, aquela cidadezinha aqui do lado. Então nós crescemos lá e toda aquela coisa, então a gente já se conhece, para você entender por que isso. Aí essa moça estava lá e aí ela foi galanteada, porque eu não vou dizer, esse é o termo. Aí tinha um outro moço lá, que começou a ver a moça, se encantou pela moça, aí foi lá e começou aquele papo furado que vocês sabem muito bem, de quem estava lá tentando galantear a moça. Querido irmão Fábio Teté, venha para cá. Que estava lá no Capitão Jack naquela noite de 2006, achando que estava lá para arranjar a namorada, mas não estava. Ele estava lá para iniciar um processo de plantação de igreja. Para quem está filmando aqui, o casal, então temos aqui Luciana, Fábio, Teté. É o Teté. Fábio é um nome que está lá no RG, mas ninguém liga. É o Teté, é o nosso presbítero e tesoureiro aqui da nossa igreja. Esse casal estava lá, aí eles começam a conversar. Nós temos duas versões agora desse acontecimento. A primeira versão contada pela Luciana, que diz que não teve beijo. Que diz que naquela noite não teve beijo. Né? E tem a versão do Teté, que diz... Nós não vamos defender nenhuma versão aqui, tá? Que eu acho que é uma coisa do casal. Para quem não sabe, são casados hoje, já tem filho, o Gabriel tá lá na salinha, já são casados há... Primeira, nós temos aqui algum problema, porque me parece que eles não definiram a data aqui. Conhecem há 10 anos e casamento há 6. São casados há 6 anos, são pais, um casal, mas estavam lá naquela noite. Enquanto eles se beijavam, não teve beijo. E isso é importante, por quê? Porque o Teté conhecia um pessoal aqui de Piracicaba que eu diria que é um pessoal não muito cristão. E quando eu digo que é um pessoal não muito cristão, é um pessoal não muito cristão mesmo. Mesmo. Do tipo, gente que apedreja a igreja. Sério. Nós temos algumas pessoas que estão aqui nesse lugar nessa noite que aos domingos apedrejavam a igreja. E que eram amigos do Teté. A Lu, uma moça cristã, cresceu na igreja, foi ludibriada pelo Teté, acabou se engraçando, e aí, depois daquele 2006, começou ali um relacionamento, um namoro, e por aí vai. Bom, passa um tempo, eles vão ficar aqui ainda, porque veja, para eles, o que aconteceu no Capitão Jack em 2016 foi apenas um encontro que resultou num namoro. Mas, em meados de 2007, poucos meses depois, pela graça do bom Deus, um pastor sofre um acidente de moto e entra em coma. Você pode dizer, mas por que pela graça de Deus? Calma,
Nós estamos falando de um processo de plantação de igreja. E esse pastor, que sofreu um acidente de moto e ficou em coma, ia fazer um casamento. Não desse casal, mas de um casal que o Teté conhecia e depois a Lu veio a conhecer através do Teté. Veja, nós estamos contando a história da igreja, tá? Então, Galega, venha para cá, porque a Galega é a noiva que ia casar, mas agora não vai mais casar, porque o pastor está morrendo. Mas não morreu, mas não morreu. Ele estava morrendo, mas não morreu. Que é o seu primo, inclusive. É por isso que eu tenho essa liberdade de falar do seu primo, que ia morrer, mas não morreu. Quer dizer, ele vai morrer, mas já não, a gente espera que não já. Aí a Galega ia casar em 2007. Ela achou, vou casar, não sei o quê. 11 anos que o rapaz enrolava essa menina. 11 anos sendo enrolada. E depois de 11 anos sendo enrolado, o que você pensa? Agora vai. Aí ela fica sabendo que o pastor está morrendo. O que ela pensa? Mais 11 anos. Mais 11 anos. Então ela ia casar. Ela ia casar com um dos amigos do Teté, que são aqueles amigos podres do Teté. Daqueles piorzão, assim. Então, Nando, vem pra cá. Não tem que apertar nenhum botão aí. Agora o pessoal vai acontecer um negócio legal, porque quem está nos assistindo pelo YouTube, cuidado aí, Nando. Quem está nos assistindo pelo YouTube vai ter a oportunidade de conhecer a produção. Porque às vezes eu vou para alguns lugares, o pessoal fala assim, mas quem que é a produção? Quem que é a produção? Então, esse é o Nando aqui, que agora é presbítero da igreja e tal. E então, esse é o casal que ia casar. Pessoal, esse é o produção. Tá aqui, produção, dá um tchau. Toda vez que aquele e-mail que vocês ficavam mandando ouvir o que eu falava era dele. E aí eles iam casar. Quando que o rapaz quase morreu lá? Era um mês antes do casamento. E eu era pastor de uma outra igreja. Estava tranquilo lá, sossegado. Acabou um culto. O Nando, naquela época, ele tinha mais uma cara mais espujada. Então ele tinha um cabelo comprido, no meio das costas. E aí, eles pensaram assim, não vai mais ter casamento. E aí foram falar para esse casal que ia ser padrinho do casamento. Aí, então, o que a Luciana, que me conhece desde a infância, fala? Mas eu conheço um pastor aqui em Piracicaba que talvez tope fazer o casamento de vocês. E aí eu tô lá, termino um culto e eu noto que é um casal, lá no fundo da igreja, com uma cara de desespero do tipo, que desgraça tá aqui, viu? Que desgraça tá aqui. Na verdade, a cara pior era do Nando. Aquela cara assim, de eu não queria estar aqui. Se esse pastor falar alguma coisa, eu vou meter a mão na cara dele. Esse gordo aí. Bom, e aí, eu notei que eles não iam embora. E quando você nota que um casal tá lá no fundo, é um casal novo e não vai embora, você nota que quer falar com você. Aí todo mundo indo embora e eles ficando lá, e o Teté e a Lu ali. Aí cheguei, oi Lu, sei que ela apresentou o Fábio, falou assim, olha, esse casal quer conversar com você. Eu falei, que bom. Aí eles falaram assim, olha, a gente vai casar. Aí a Ju falou que o primo dela estava morrendo, contou uma história, quase que um violino tocando no fundo para ficar triste. Aí o que aconteceu? Eu estou encurtando a história, porque tem uns detalhes. Aí, só que no dia que eles iam casar, eu ia ser padrinho de casamento de um amigo meu. Eu falei, eu não vou poder fazer o seu casamento, porque eu vou ser padrinho de casamento de um amigo meu. E, bom, o resumo foi que eu não consegui ninguém para fazer o casamento desses dois, porque ninguém era louco de assumir essa bomba, ainda mais a cara que o Nando tinha, todo roqueiro. Uma coisa de louco. E aí, o que a gente combinou? O casamento que eu ia ser padrinho era em Americana. Então, o combinado foi, quando eu estiver entrando na pista, lá em Americana, eu ligo pro noivo, e o noivo liga pra noiva pra sair do cabeleireiro. E o trato era assim, bom, atrasou o que atrasou, azar é de vocês. Porque o trato é, vamos lá fazer o casamento. E eu, num casamento complicado, eu não conhecia ninguém no casamento. Não conhecia ninguém no casamento, e só conhecia o Teté mais ou menos, conhecia a Lu, o Teté, assim, a gente fazia de conta que conhecia. Bom, errei o nome da Juliana no casamento, porque eu não conhecia direito. Aí errei o nome da noiva, sério, eu errei o nome da noiva. Sério, foi Fernanda. A sorte é que o Nando não tem nenhuma ex-Fernanda, tem várias vezes, mas Fernanda ele não tem. Bom, aí o que aconteceu foi que aí cheguei para fazer o casamento. O casamento foi o casamento mais estranho que eu já fiz na minha vida. Porque, para você ter uma ideia, foi começar o casamento, o noivo, porque é um casamento tradicional, ele quis fazer a entrada do noivo. Eu não sei por que você quis fazer a entrada do noivo. Tá muito errado fazer a entrada do noivo. O noivo ele tem que estar na frente, não tem que fazer a entrada do noivo. Mas aí o noivo foi fazer a entrada. E ele entrou
com Changes, do Ozzy Osbourne. Não sei quantos conhecem. Aí, quando começou a tocar Ozzy Osbourne no casamento, eu pensei, já achei meio estranho, mas vamos embora. Já tá aqui o que vier é lucro. No entanto, eu não me emociono em casamento. Não mesmo. Assim, o pessoal fala assim, você não se emociona em casamento? Eu falo, gente, eu não emociono em casamento. Já sei, vai acontecer assim e tal, casar a vida pra frente, beleza. Então tem sempre a mesma coisa, eu não me emociono em casamento. Mas eu tava esperando, porque eu cheguei para arrumar as coisas, eu tava começando assim, a arrumar minhas coisas para fazer o casamento, e eu me emocionei sozinho. Eu pensei, tá estranho esse negócio, comecei a me emocionar sozinho, uma vontadezinha de chorar, aquele nozinho na garganta, assim. Que coisa estranha. No entanto, eu pensei, não estou sozinho, porque Débora, minha esposa, que está lá com os adolescentes, estava grávida de, acho que, 6, 7 meses, mais ou menos, e eles colocaram a gente até numa mesa legal, mesa perto do palco, assim, do negócio lá que aconteceu, e a Débora estava sentada ali, mais ou menos onde está o Beto ali, dá um tchau ali, mais ou menos onde está o Beto, estava sentada a Débora, nessa distância. Eu pensei assim, eu estou emocionado, querendo chorar, não sei porquê, né? E aí eu falei, vou olhar para a Débora, mas aí eu ouvi uma voz, a mesma voz que sempre dizia para mim, desde aquele encontro na igreja, faz o casamento, faz o casamento. Tem uma voz que ficava teimando no meu coração, falando assim, faz o casamento, faz o casamento, faz o casamento. Eu estou lá fazendo o casamento. Foi a mesma, porque a gente já tinha no coração esse projeto de plantação de igreja. Aí essa voz falou assim, a sua igreja está aqui. E eu fiquei emocionado. Eu queria começar a chorar. Eu falei, não vou chorar, eu sou homem, não choro. Homem não chora em casamento. E aí o que eu fiz? Eu olhei para Débora, que estava ali onde está o Beto, falei, vou olhar para ela, aquele olhar, tal, aquela coisa. Quando eu olho para Débora, como é que Débora está? Com lágrimas nos olhos. Eu falei, agora dei aquela respirada, pensei em um monte de coisa para não ficar chorando que nem um tonto. Aí eu fiz o casamento, errei o nome. Aí eu fui sentar lá na mesa, eu cheguei assim e falei para Débora, e aí, Débora, tá emocionada? Ela falou, você sabe por que eu tô emocionada? Eu falei, bom, acontece então que a Débora ouviu a mesma mensagem, e aí então, passado mais ou menos uns 2 meses depois do casamento, que foi em abril, tá? Vamos lembrar sempre dessa data, 13 de abril, porque não adianta nem contar que no primeiro ano esqueceu, depois daquele rolo. Não vamos contar isso. Bom, dia 13 de abril, 2 meses depois, eu estou em casa, e aí toco o telefone, e era uma moça chamada Juliana Galega, dizendo assim, é verdade que você tem um projeto de plantação de igreja assim, pra gente louca? Falei, é. É verdade que é um projeto para quem não é cristão? É verdade, isso na segunda-feira de manhã. Estava lá na casa dos meus pais, inclusive. Na segunda-feira de manhã, estava lá no quintal da casa dos meus pais. E aí, eu falei, ela falou assim, você não quer usar a gente como cobaia? Eu falei assim, cobaia eu não sei se é o nome mais interessante para isso, mas beleza. Ela falou assim, então beleza, então reunião na minha casa sexta-feira à noite. Porque a Ju tinha um salão de cabeleireiro, que era na sala da casa dela, então ela tirava todas as coisas do salão de cabeleireiro e a gente se reuniu lá pela primeira vez numa sexta-noite, isso já no final de junho de 2007. E aí todos eles chamaram os amigos. E aí, então, os amigos, aí o pessoal, amigos, aí chegou um pessoal estranho, vocês não imaginam como era essa igreja no começo. Olha, era uma coisa de louco. Aí, eu lembro que naquela primeira reunião tava o Vartão, que não está aqui, Rodrigo, que agora vem para cá, é a vez do Rodrigo entrar. O Rodrigo, daqui a pouco, você não estava na primeira, mas você estava na segunda. Rodrigo, o seu sogro estava. Seu sogro foi o primeiro, é verdade. E daí te obrigou a vir. Foi isso. E o Rodrigo, para quem não sabe, quando ele começou a frequentar a nossa igreja, ele era ateu e fumante. E era um rolo, porque o Rodrigo, ele não tinha semancol de crente. Então, terminava as nossas reuniões, ele saía a fumar, porque você não era crente também. Ele saía a fumar. Quase que ele fumava na reunião. Então, às vezes, a pessoa chegava para a nossa reunião e estava o Rodrigo fumando. E aí, o pessoal achava estranho, porque depois o cara que estava fumando na entrada, estava tocando no meio do culto. O pessoal falava assim, mas o seu músico fuma. Eu falei assim, dos males o menor, ele é ateu. Com o cigarro eu não estou nem um pouco preocupado. Nós temos preocupações mais sérias com ele nesse momento. Aí o pessoal falava assim, mas você tem um ateu tocando na igreja? Eu prefiro um ateu tocando para Jesus
do que tocando lá para, sei lá, tocando Lenine. É muito melhor. Bom, depois, no meio da história, a gente vai contar as histórias. Quando esse pessoal estava reunindo, o pessoal começou a se apresentar, eu notei que o pessoal já me conhecia. Eu não conhecia o pessoal, mas o pessoal já me conhecia. Eu achei estranho, porque eu fui me apresentar. Aí eu não lembro quem falou assim, não, mas a gente já conhece você. Falei, como que vocês me conhecem? Não, nós estávamos no casamento do Nando com a Ju. Foi o exato momento em que uma voz veio e disse assim, eu não falei que a sua igreja estava lá? Então a nossa igreja, para chegar nisso, começou com um beijo, ou um quase beijo, no Capitão Jack, no ano de 2006. Porque essa moça achava que estava lá curtindo a night junto com esse moço. Mas Deus os estava juntando para que eles se conhecessem esse casal, que iria casar poucos meses depois e dar início à Igreja Presbiteriana Ajuntamento no ano de 2007. Basicamente, com algumas outras pessoas que não estão aqui, são o centro da nossa igreja. Eu teria que contar uma outra história e constranger talvez o Vartão que não está aqui. Eu conto a história? Eu conto a história. O Vartão, que é irmão do Nando, era noivo da Dani. A maioria aqui não conheceu a Dani. E ele também estava no casamento, era padrinho, estava na primeira reunião, irmão do Nando. O Vartão não está aqui, mas domingo que vem ele está por aí. E o Vartão, então, nós começamos a nossa reunião em junho de 2007. A Dani engravidou em agosto de 2007. E a nossa igreja já começou interessante, porque o primeiro casamento que eu fiz, a noiva estava grávida. Claro, eu não podia imaginar que, tirando o casamento do Nando, né, que foi antes do começo, então o Vartão, que hoje é presbítero aqui em nossa igreja, casou-se com a Dani em dezembro de 2007. Foi o primeiro casamento da história da nossa igreja, numa chácara ali na Avenida Cruzeiro do Sul. 8 de dezembro. A Dani, naquele momento, estava grávida de 4 meses de uma menina, cujo nome seria Lívia. Em janeiro, mais especificamente no dia 16 de janeiro, eu estou indo para Campinas levar a minha filha, então, nascida há poucos meses, a Luísa, hoje tem 8 anos, por um tio dela que é pediatra, para uma consulta de rotina. Eu estou indo para Campinas, o Nando me liga, perto da hora do almoço, e o Nando começou exatamente com as seguintes palavras, dizendo assim, a pior coisa que poderia acontecer, aconteceu. Eu notei que eu falei, Nando, o que foi? Ele disse, a Dani morreu. A esposa do Vartão. Casados há 1 mês e poucos dias. Casaram no dia 8 de dezembro, ela faleceu no dia 16 de dezembro, vítima de um sufocamento como consequência de uma convulsão. Ela convulsionou dormindo e sufocou como vítima dessa convulsão. Quem encontrou a esposa morta foi o Vartão, quando ele chega em casa para almoçar. Ela teve uma convulsão às 5 da manhã, eles tomaram café, e aí ela acabou falecendo. O velório da Dani aconteceu no dia 17 de janeiro de 2008. Ela já estava grávida de 5 meses. A Lívia também faleceu. Foi aquele momento em que eu tive a plena certeza de que nós não teríamos uma igreja. Eles eram totalmente novos na fé, começando a aprender o básico do cristianismo, e tinham que enterrar uma amiga de anos e anos e anos. Eu lembro que foi a primeira vez que eu cheguei no velório, eu coloquei a mão na perna do Vartão, eu não tinha o que dizer. Eu apenas disse pro Vartão, Vartão, a gente está aqui. E nós dissemos pro Vartão, domingo, Vartão, não vá para a nossa reunião. Fica em casa, descansa. Quando a gente chegou no domingo na casa do Nando, porque as reuniões eram feitas lá ainda, o Vartão estava lá e a gente disse pro Vartão, Vartão, vai para casa. Aí o Vartão disse uma frase que eu guardo muito no meu coração, ele disse assim, nós estamos aprendendo sobre graça. Esse é o momento mais desgraçado da minha vida. Se é um lugar que eu tenho que estar, é aqui.
E nós nunca vimos o Vartão praguejar contra Deus. Nunca. Em nenhum momento. O Vartão estaria aqui à frente nesse momento. Porque a avó sempre dizia, a igreja é minha, não é de vocês. E eles são bonitinhos hoje, eles estão ajeitadinhos hoje. Mas se pegar uma foto desse pessoal um pouco antes da igreja começar em 2007, qual a sua igreja preferida para apedrejar? Você pode contar porque o crime caducou. Era uma assembleia perto da sua casa, da Benjamin. Então, da Rua do Rosário. Atenção, pessoal, se você é da assembleia da Rua do Rosário e quiser cobrar algumas janelas e portas, tá aqui, hein? Ó, fica a dica aí, aparecer aqui para cobrar. Você está devendo várias janelas lá, porque o senhor apedrejava a igreja. E agora fica aí, presbítero da igreja. Tá pagando a dívida, vai pagar a dívida. E o Rodrigo parou de fumar. Ateu também não é mais. Não é mais. Depois a gente vai contar umas histórias, mas eu gostaria de agradecer a vocês por terem se apresentado aí. Muito obrigado, gente. Agradecer aí. Deixa eu ir pro texto agora, rapidamente, porque senão a gente não termina hoje. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse é o início da igreja que você está frequentando hoje. É uma igreja que tem uma cara diferente, porque, como você pode notar, desde o começo, quase que nós somos forçados por Deus a trabalhar com um jeito diferente. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, você esperava trabalhar com esse pessoal? Claro que não. Eu não esperava começar a plantação de igreja com um casamento tocando Ozzy Osbourne e não conhecendo ninguém. Eu não esperava começar a plantação de igreja fazendo um casamento e depois de um mês fazendo um velório. Ninguém espera essas coisas. Mas são coisas que Deus vai colocando na vida da gente e a gente vai aceitando como servos que vão dizendo para Deus, Deus, nós estamos aqui, faz a tua vontade. Isso me remete a um texto, eu gostaria que a gente começasse esse texto, nós vamos começar esse texto, nós vamos caminhar por ele, porque é um texto que para nós faz muito sentido, desde o início dessa nossa caminhada, de gente desconexa, de uma caminhada como igreja em que nós topamos alcançar pessoas que a maioria das igrejas não queria alcançar. Porque são pessoas que dão muito trabalho, são pessoas que pecam e não escondem. Aí você tem que tratar pecados declarados, abertos, escancarados. Nós descobrimos que Deus foi mandando para a gente uma igreja que ele tinha espalhado na cidade, mas que era uma igreja que não tinha um templo que os aceitasse, não tinha uma igreja que os acolhesse. E então Deus foi mandando para a gente pessoas especiais demais e que estavam muito machucadas pela tentativa de uma caminhada mínima com Deus sem sucesso. E o texto que nós vamos começar a ler é um texto que está em João 7. O texto central dessa nossa série será João 8. Mas para nós compreendermos João 8, é necessário voltar um pouco e ir para o final do capítulo 7 para entender quase que uma introdução que o evangelista João está fazendo de uma história muito famosa que nós vamos contar na semana que vem. Mas eu gostaria que você abrisse, por favor, se você tem aí a sua Bíblia, conectasse a sua Bíblia, ou então o texto vai ser projetado aqui, em João capítulo 7, a partir do versículo 45. Diz assim, finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. O que está acontecendo aqui? Jesus começou a fazer alguns milagres que os líderes religiosos não gostavam, a ter algumas posturas que estavam fora daquilo que se imaginava como uma postura legal de alguém que se dizia parte do reino de Deus. Ou seja, Jesus começou a aparentemente sair fora da caixa determinada pela religiosidade do seu tempo. Mais especificamente, os mestres da lei, os doutores do templo, os escribas e os fariseus. Então, por causa disso, eles decidiram que iriam prender Jesus
e talvez fazer um interrogatório para ver quais são as reais intenções desse cara que está aí falando que é filho de Deus. Então eles enviam os guardas, e agora o texto começa com os guardas voltando. Acontece que os guardas foram lá para prender Jesus, e eles chegaram onde Jesus estava, e Jesus estava pregando, fazendo uns milagres, conversando com as pessoas. E aí os guardas pensaram, não, nós não vamos aqui atrapalhar, vamos esperar ele terminar. Aí, quando ele terminar, a gente vai lá e prende ele. Só que eles começam a ouvir as mensagens de Jesus, começam a ouvir Jesus falando, tá interessante a pregação, e aí chega o final da pregação de Jesus, um guarda olha para o outro e fala assim, vai lá prender ele. Não, vai você, que eu não vou. Não, vai você, eu também não vou. É legalzinho o que o cara fala, né? Eu gostei do que o cara fala também aí, hein? Não sei não. O que você acha de prender ele? Eu acho que não deve prender, não. E aí o que acontece? Eles voltam de mãos vazias. É exatamente o que está acontecendo. E aí eles têm uma expressão fantástica. Porque os fariseus perguntam para eles, por que vocês não trouxeram Jesus? Vocês não foram com a missão de trazer Jesus? Agora vem aí com as mãos vazias? E eles dizem, ninguém jamais falou da maneira que esse homem fala. Desde o começo, a igreja, para ser igreja de Jesus, precisa fazer uma opção. Ser como religiosos ou ser como povo. Os religiosos no texto estão dizendo, vocês tinham que trazer Jesus para prestar contas das atrocidades que ele está fazendo. E aí você tem o pessoal muito mais próximo do povão dizendo, mas ninguém jamais falou como esse cara. Como é que a gente vai prender esse cara? Nós estamos extasiados diante do que ele falou, diante do que ele faz. Os religiosos na história são sempre certinhos, sempre têm a moral impecável, têm a vida toda em ordem. Ou seja, nada mais são do que hipócritas orgulhosos. Porque, vamos ser sinceros, ninguém é assim. Ninguém é moralmente reto. Ninguém tem a vida toda certinha. Ninguém tem tudo em ordem. Porque não se esqueça, todo ser humano, segundo a Bíblia, sofre a influência nefasta do pecado. Desde Gênesis, quando nós resolvemos desobedecer a um Deus Criador que tinha feito tudo perfeito. Deus fez um plano maravilhoso e coloca o ser humano num jardim para viver numa relação perfeita com ele. Mas coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo, se vocês não quiserem viver do jeito que eu propus, vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês vão conhecer o mal. Mas não se esqueçam, quando isso acontecer, vocês vão morrer. E não deu outra. Pouco tempo depois, o ser humano, a humanidade representada em Adão e Eva, comem do fruto e rompem com Deus para tentar viver do seu jeito. E o mal está feito, e assim são os seres humanos. Qualquer pessoa que olhar com sinceridade para o espelho, verá no espelho um grande inimigo a ser combatido. Religiosos têm uma dificuldade enorme para compreender isso, porque religiosos se acham prontos, se acham um produto acabado. Pessoas que estão buscando a Cristo reconhecem o quanto não são assim. Gente que sabe que nada é, mas que ao encontrar Jesus, fica encantada com Jesus. Você olha para o Evangelho e você vê em todo o Evangelho os religiosos rejeitando Jesus e o povo encantado com Jesus. Mas a história continua e vai tomando ares muito mais graves. O texto continua dizendo assim, os fariseus dizendo para os guardas, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Guardas, olhem para a gente, os líderes, os caras que sabem, os entendidos. Há alguém de nós que segue esse tal Jesus aí? Não! Porque a gente sabe das coisas. E sabendo das coisas, nós sabemos que esse tal Jesus aí é uma enganação. É um cara que fala que é filho de Deus, mas não é filho de Deus coisa nenhuma. É um cara que se diz melhor, mas vai ver o nascimento mal explicado dele, de uma tal concepção virginal aí, uma coisa estranha, uma história mal contada na vizinhança.
Tanto é que são esses caras que num determinado momento, depois de ouvirem uma pregação dura de Jesus, muito dura de Jesus, olham para Jesus e dizem assim: ah, você está aí falando de nós, você está aí falando que nós somos sepulcros caiados e coisa do tipo, mas nós não somos filhos da prostituição. É exatamente isso que você está pensando que falaram para Jesus. Ah, vem você aí com essa historinha mal contada de nascimento virginal. Quem que você quer enganar, Jesus? Nós estudamos a lei, nós conhecemos as escrituras, nós temos domínio desse assunto. Ninguém das autoridades ou dos fariseus até esse momento creu nele. Mas vejam o que ele diz: não, mas essa ralé que nada entende da lei, ora, qual ralé que eles estão dizendo? Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus, desde o início da história, se acostumaram a serem considerados ralé, a escória, os rejeitados, os marginalizados, perseguidos. Nós, inclusive, vivemos num mundo que, claro, talvez isso, no mundo politicamente correto, onde as coisas precisam estar de acordo com alguns princípios estabelecidos pelos idiotas da pós-modernidade, nós temos muitos sendo perseguidos em nosso mundo. Mas chuta aí, qual é o pessoal mais perseguido ainda no mundo de hoje? Cristãos. Cristãos morrem aos montes por aí pelo simples fato de serem cristãos. E tem espaço na mídia? Não, porque nós somos ralé. Não, porque nós somos escória. Não, porque cristãos, historicamente, sempre foram aqueles que todos rejeitaram, a não ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que deu a vida pela igreja. E é assim que nós vamos caminhando. No entanto, chega um determinado momento da igreja que, por algum motivo ainda a ser plenamente estudado, a igreja inverte o seu interesse e começa a apostar nos sabidos, nos sábios, começa a querer ter como referência para o seu crescimento os que sabem mais, os que conhecem mais, e vai deixando a ralé de lado. E aí chega um tempo, hoje, como igreja evangélica brasileira, que a gente corre o risco de entrar num templo e não encontrar ralé. E se a gente entra num templo e não encontra essas pessoas que ninguém quer ao seu lado, e que principalmente crentes não querem ao seu lado, então nós vamos ter uma igreja que não compreendeu o seu chamado. E é assim que nós compreendemos o nosso chamado na cidade de Piracicaba. As pessoas têm dificuldade em entender por que nós, desde o começo, sempre tivemos tranquilidade em lidar com pessoas que têm pecados escrachados por aí. Mas nós sempre tivemos a tranquilidade porque compreendemos que esse é o chamado, não da nossa igreja, mas de qualquer igreja. É claro que isso não pode fazer de nós coniventes com o pecado, mas não pode fazer de nós pessoas raivosas, chamando a todas de ralé e dizendo que Jesus não tem nada a ver com essa história, porque sempre teve. Não custa olhar para as pessoas com quem Jesus se relacionava. Ou a gente acha que se Zaqueu vivesse hoje, Jesus fosse jantar na casa de Zaqueu, ele não teria problemas por causa disso. Zaqueu é um sem vergonha. Mateus, o evangelista, um coletor de impostos. O outro sem vergonha, que inclusive depois que é chamado por Jesus, organiza um jantar na sua casa e só tem gente ruim. Essa ralé, que está seguindo a Jesus, que não entende nada da lei. Mas são esses que a gente quer alcançar. É o próprio Jesus que diz nesse momento, no jantar na casa de Mateus, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E é para eles que eu vim. E é para eles que nós devemos plantar igreja. É para eles que nós devemos abrir as nossas portas. Porque caso você tenha prestado atenção no cerne da nossa igreja, a célula inicial da nossa igreja tem a ver com gente podre. E eu tenho muita liberdade de dizer isso dessas pessoas, porque eu conheço. E depois vou contar uns pecados deles aqui, que vocês vão ver só, coisa absurda. E eu não tenho nenhum problema, muito pelo contrário. Eu tenho muita alegria em meu coração em dizer que Deus estava usando um beijo, tá bom, estava usando um abraço numa noite de 2016 para iniciar uma igreja.
Em 2006, ele estava usando um abraço caliente para começar uma plantação de igreja. De gente que não imaginava fazer isso. Porque se você perguntasse para o pessoal que iniciou o nosso projeto e dissesse para eles que em 2016 eles estariam liderando uma igreja, eles iriam correr atrás de você e você seria agredido. Mesmo. Mas Deus tem senso de humor. Fala assim, gosta de jogar pedrinha em igreja, né? Sei. Olha. Aí os anjos falavam assim, Deus, joga um raio nele. Não, tem algo pior. Deixa comigo. Deixa comigo. Aí Deus olha e fala assim, olha, Senhor, a sua filha, criada na igreja, ali no Captain's Claps, lá com aquele rapaz, vamos livrar a menina das garras daquele rapaz. Aí Deus fala, não, deixa. Deixa. Porque, mas agora estão beijando. Não deixa. Vamos até fingir que não estamos vendo. Nós precisamos fazer uma opção como igreja. Para quem a gente quer ser igreja? A nossa igreja quer ser igreja para ralé. Então, se você não gosta desses que não entendem, essa não é uma boa igreja para você. A gente poderia indicar umas igrejas boas para você. Mas a nossa igreja quer ser da ralé que ama Jesus. É isso que a gente quer ser. Porque enquanto os religiosos estão dizendo que essa ralé é maldita, é essa ralé que está naquele momento andando com Jesus e amando Jesus. São aqueles que vão transformar o mundo através do cristianismo. Mas o texto continua. Nicodemos é aquele mesmo cara que aparece em João 3, que pergunta para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, olha, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, não ser burro, Nicodemos. Eu não estou falando de voltar para o ventre da mãe, estou falando de nascer de novo, espírito, aquela coisa espiritual. Você larga a mão, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Aparentemente a história mostra que Nicodemos começa a flertar com a possibilidade de andar mais próximo de Jesus. Tanto é que ele diz, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Nicodemos, que conhece a lei, diz, olha, peraí. Nós estamos dizendo que precisamos prender Jesus, mas me parece que a gente não ouviu Jesus. E a nossa lei, é verdade, não condena ninguém sem antes ouvi-lo. Bom, vocês estão falando que são conhecedores da lei, que tem a ralé que não conhece a lei. Mas se vocês então conhecem a lei, deveriam saber que a lei diz que só podemos julgar depois de ouvir o que a pessoa tem a dizer. Aí eles dizem assim, eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Mas espera aí, foi isso que Nicodemos perguntou? Nicodemos perguntou de onde Jesus era? Não perguntou. Nicodemos simplesmente disse, o que é que diz a lei? A lei diz que você, para condenar alguém, tem que primeiro ouvir aquela pessoa. Vocês não estão defendendo a lei? Mas o que religioso faz? Ele usa a lei para o seu favorecimento. Ele faz opções do que ele vai obedecer e do que ele não vai obedecer. Então, como ele sabe que essa parte da lei de Deus o condena, ele simplesmente finge que não ouve, finge que não sabe, finge que não vê. É aquele tipo de cristão que seleciona os textos preferidos da Bíblia e rejeita os outros para ser conivente com o pecado, que é uma coisa que geralmente quem anda em verdade com Jesus não consegue fazer. E pior, esses caras, inclusive, usam um argumento que não é verdadeiro. Quer ver só? Se você olhar, Nicodemos, vai saber que da Galileia não vem profeta. Mentira, porque Naum, um profeta que está na Bíblia, veio da Galileia. Algumas teorias dizem que uma cidade chamada Cafarnaum, que é inclusive um dos centros da atuação de Jesus, alguns dizem que Cafarnaum tem esse nome em homenagem ao profeta Naum. Como se Cafarnaum significasse, essa é uma teoria muito aceita, como se Cafarnaum significasse casa ou região de Naum, em homenagem ao profeta. Então sim,
Da Galileia vem profeta, mas é melhor fingir que não vem quando convém para os meus interesses escusos. Acontece que nós fizemos a opção de ser igreja que não finge, que não vê quando interessa. A gente vê, e a gente trata, e a gente escancara isso. Por isso que nós nunca tivemos problema, desde o começo, em saber que havia grupos específicos de pecadores marginalizados frequentando a nossa igreja. E sempre houve, e se Deus assim nos permitir, se Deus for gracioso conosco, sempre haverá. É uma oração que nós fazemos a Deus. Deus, a gente não pode perder a nossa característica no começo da igreja, de trabalhar com gente que quer ralé, com gente que dá trabalho, com gente que peca, com gente que tem dificuldade, com gente que talvez a grande parte das igrejas olhe e diga, esse pessoal é um bando de louco. Como o pessoal tem disso por aí, gente que fuma maconha no culto. Eu já falei que essa é a minha preferida. Essa é a minha preferida, disparado, porque, vocês não sabiam dessas? Porque uma das acusações que recai sobre nós, aqui em Piracicaba, é que nós somos uma igreja que o pessoal fuma maconha no culto. Essa eu gosto, essa eu acho muito legal. Essa é uma das minhas preferidas. Vocês são a ralé que fuma maconha no culto. Imaginou? Daqui a pouco vamos tocar um reggae. Pensou? Ó. O pessoal deve imaginar isso. É por isso que eles têm Bíblia, para arrancar a página e fazer o negocinho. Aí o pessoal fala assim, você não liga do pessoal falar isso? Eu não. O pessoal tem que inventar mais coisa. Sei lá, que o pastor prega pelado, umas coisas assim, tem que inventar essas coisas. Porque enquanto nós somos chamados da ralé, da escória espiritual, nós estaremos completamente ligados ao que historicamente sempre foi o cristianismo. Eu tenho muito medo se um dia a gente se tornar aqueles que são referência dos certinhos, dos moralmente aceitos, porque significa que nós estaremos muito longe do Evangelho. Porque o Evangelho é a celebração daqueles que não merecem e foram alcançados por Deus na cruz. Porque nós tínhamos o problema do pecado, e aí Deus resolve o nosso problema do pecado, mandando Jesus como nosso substituto, porque sabia que nós não temos condição de viver uma vida que agrade a Deus. Nós não temos condição, nós não conseguimos. Aí Deus envia Jesus, um nascimento sim virginal, sem ação humana, ele nasce sem pecado, ele vive sem pecado, é o sacrifício perfeito. Ele vai até a cruz e nele é imputado todos os nossos pecados, pecado de ralé. E pecado de gente religiosa também, porque Deus é misericordioso. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele, todos. Os pecados que você já cometeu, que está cometendo agora e que vai cometer depois. Ele é o nosso substituto diante de Deus, dizendo, Deus, eu quero dar a eles a vida que deveria ser minha. Então a morte que é deles, eu morro no lugar deles. E a Bíblia diz que esse Jesus ressuscita, porque se a penalidade do pecado é a morte, onde o preço do pecado foi pago, não tem mais penalidade. Religiosos têm uma dificuldade enorme de compreender isso. E aí eles acham que precisam fazer coisas para agradar a Deus. Nós fazemos porque sabemos que Deus já se agradou de nós na cruz. Deus já se agradou de nós. Assim, duas coisas que eu quero terminar dizendo. A primeira delas é que Deus age através dos marginalizados na história, subvertendo a ordem que os sãos tentam impor. O fato de os sãos da história dominarem, infelizmente, a igreja hoje, não os torna sãos. Os tornam doentes que ainda não reconheceram uma doença. Em segundo lugar, ao dizer que da Galileia não vem profeta, eles querem dizer que eles não querem que da Galileia venha profeta. Mas Deus não age onde as pessoas querem que ele age. Ele age onde ele quer, porque a vontade dele é soberana. Deus não pode ser moldado
por qualquer ser humano. Então, a despeito do que muita gente pode dizer, da Galileia vem profeta. Porque Deus é que levanta profetas e não há instituição que tenha o direito de dizer onde Deus pode ou não pode agir. Não é a instituição que determina a ação de Deus. É a ação de Deus que deve moldar a tudo e a todos e a qualquer instituição. Não importa qual muro qualquer denominação ou instituição queira levantar. Muros são sempre derrubados pelo vento do Espírito que sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Espírito. O Espírito que derruba muros, o Espírito que derruba barreiras e faz dos loucos do mundo aquilo que confunde os sábios. Que faz de ralé gente, como a própria Bíblia vai dizer um pouco tempo depois, aqueles que têm transtornado, transformado, mudado o mundo chegaram até aqui. No entanto, nós não abrimos mão de algumas coisas. Nós não abrimos mão da centralidade do Evangelho e das bases históricas do cristianismo. Nós não abrimos e nunca abriremos mão de uma teologia tradicional. E quem nos conhece sabe, nós somos teologicamente muito tradicionais. Não temos nenhum problema em crer na soberania de Deus. Não temos nenhum problema em crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Nós cremos e sempre creremos no sacrifício substitutivo de Jesus. No problema do pecado, na existência do mal. Tenha ele o nome que você queira dar, de diabo a demônios e sistemas corruptos. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos na igreja. Nós cremos naquilo que teólogos e filósofos cristãos têm escrito há séculos e séculos. Mas nós cremos que a igreja não pode contentar-se em contar essas verdades da forma como a igreja contava há 1000 anos. E nós cremos que uma igreja em 2016 não pode contentar-se em ser uma igreja como se ela estivesse vivendo na década de 80 na cidade de Piracicaba. Nós cremos que temos essas verdades eternas que devem ser comunicadas em 2016, para a ralé de 2016. É assim que nós queremos começar a ser igreja, e é assim que eu quero começar essa série. Contando um pouco da nossa história, contando um pouco dos nossos desafios e dizendo, se você quer caminhar conosco, o primeiro convite que eu quero fazer para você, esqueça que você é, para lembrar-se que não é. Porque o único que é aquele que um dia disse para Moisés no Monte Sinai, eu sou. E Deus, ao estabelecer eu sou, está estabelecendo que ninguém mais é. Só eu sou. E que nós, como igreja, não vamos mais andar altivamente. Porque a própria Bíblia diz, aquele que pensa está em pé, pensa, porque ninguém está. Cuide para que não caia. Porque nós queremos ser uma igreja de joelhos. Porque em pé, na história, só o único, aquele que foi levantado na cruz. Ele é o único, em pé para todo sempre. Diante dele, nós nos dobramos e confessamos que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não quer ser ralé, essa não é uma boa igreja para você. Se você não quer se encontrar com pecadores, essa não é uma boa igreja para você. Se você não quer ser desafiado a abrir mão de paradigmas eclesiásticos, essa não é uma boa igreja para você. E eu estou dizendo isso com carinho. Não como alguém que quer mandar você embora. Como alguém que quer dizer, como pastor da igreja, que esse é o local. Essa é a igreja que nós queremos plantar, obedecendo à voz do Senhor, que há 9 anos dizia para a gente, plantem uma igreja. Que nos fez passar por poucas e boas. Por muito choro. Mas também nos fez rir muito.
Nos fez chorar de tristeza e nos fez chorar de alegria. Reconhecendo como Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Mas tudo isso é comandado por Deus, não por nós. Nós somos aqueles que dizem, Deus, estamos aí. Estamos aí. A gente vai continuar e na semana que vem falaremos do texto da mulher adúltera. Olha aí, interessante. Mulher adúltera, João 8, cenas do próximo capítulo. E algumas pessoas serão colocadas em situação vexatória na próxima semana. Não vamos contar quem é. Mas venha. Porque se você faltar, nós falaremos mal de você, sem você estar presente, para tentar se defender. E que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por sermos igreja. E ensina-nos a ser igreja para a glória do teu nome. Ensina-nos a ser essa ralé que às vezes não segue muitos parâmetros de uma lei estabelecida e interpretada para privilegiar alguns. Mas ensina-nos a ser dessa ralé que ama Jesus. Não somente em alguns momentos, mas que ama Jesus e o segue pela vida fora. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja a sermos assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.